Olha, muita gente está em cima do muro sobre investir ou empreender no mercado imobiliário, construindo imóveis para vender em 2024. Porque afinal, 2023 não foi aquela Brastemp, né? Convenhamos. Como foi 2021 e 2022 que estava bombando. Tem regiões do país que o mercado imobiliário está bombando. Regiões do agro, regiões de expansão, regiões turísticas, mas tem regiões que não tá tão bem. E por isso, analisar com calma se vale a pena construir imóveis para vender em 2024 é necessário, tá? Para que você não fique com o imóvel encalhado, não demore para vender ele. Agora, com base em dados, é possível você antecipar, prever um ciclo bem interessante do mercado imobiliário nos próximos anos. E olha, você pode aproveitar ele se você for inteligente, se for rápido, tá? Por exemplo, se nós olharmos para esse gráfico da taxa Selic, nós vamos ver lá que 2015, 2016, a Selic estava 14,25 para conter a inflação, que estava a 2 dígitos. Então, o Banco Central teve que subir a taxa básica de juros justamente para segurar a inflação que estava disparando. E a gente vê um ciclo acontecendo aqui, ó, de final de 2021, de agosto de 2022, na verdade, até 2023, agosto de 2023, em patamares bem semelhantes, a 13,75, também para conter uma inflação que estava acima de 10% ao ano. Então a gente vê dois momentos onde o mercado imobiliário ele esteve mais estagnado. Então lá 2015, 2016, pô, tava péssimo para o mercado imobiliário. Eu trabalhava como corretor de imóveis, só havia bola de feno na rua, né? Não tinha ninguém comprando imóveis. E aí foi caindo a taxa Selic, se estabilizou ali em 2018, já foi um momento de recuperação, 2017, 2018, 2019, 2020 estava chegando a 2% ao ano, ó, chegou lá em agosto de 2020 a 2% ao ano e realmente era um momento onde o mercado imobiliário iria ter uma expansão saudável. Mas o que aconteceu foi uma injeção de capital muito grande em virtude da pandemia. Isso aí teve uma supervalorização dos imóveis, teve um aumento de demanda absurdo em virtude de um acesso a crédito abundante. Isso fez com que a inflação subisse novamente, o que era para demorar mais tempo para acontecer, a Selic tivesse que acompanhar para ir reduzindo a inflação e nós chegamos a 13,75 na taxa Selic novamente. Só que agora já está caindo novamente, né? Então nós veremos um novo ciclo desse aqui nos próximos anos, e isso é um ponto que eu quero que você preste muita atenção aqui. Porque apesar de 2023 não ter sido tão bom para muitas pessoas que investem, empreendem no mercado imobiliário, foi o terceiro melhor ano da história para concessão de crédito imobiliário. Só perdeu para quando? 2021, 2022, que estava bombando demais. Só que agora teve uma restrição de crédito esse ano. Embora hoje tem novas fontes de financiamentos para mercado imobiliário, que eu vou falar logo na sequência, e também a taxa está alta, né? Está em torno de 11, 11,5, iniciando uma queda da taxa de juros do financiamento a partir de 2024. Ó, nesse gráfico aqui você consegue ver que 2021 tinha gente financiando a 6,5% ao ano. E aí foi subindo, conforme a Selic foi subindo, foi aumentando também a taxa de juros do financiamento imobiliário e chegou a 11,5 aí em meados de 2023. Mas agora, por exemplo, o BRB já anunciou diminuição da taxa de juros, outros bancos estão vindo atrás e provavelmente no segundo semestre de 2024 a gente já vai ver outra realidade do mercado imobiliário. Mas o que você tem que analisar para entender se vale a pena investir ou construir, empreender no mercado imobiliário? Principalmente na incorporação imobiliária, você tem que analisar 3 pontos, tá? Demanda, você tem que analisar acesso a crédito e você tem que analisar também otimismo, confiança no futuro. Então vamos analisar cada um deles. Vamos começar pela demanda, tá? Olha, só para você ter uma ideia aqui, até 2030, segundo a Associação Brasileira de Incorporadores, isso foi em 2020, esse dado que eles levantaram, até 2030, então na década, né, há uma demanda acima de 30 milhões de novas residências, ou seja, tem mais pessoas querendo comprar, querendo consumir, querendo ter o sonho da casa própria realizado, do que incorporadoras, do que investidores construindo o lar dessas pessoas, tá? E grande parte dessas moradias, dessas 30 milhões, se enquadram dentro de um déficit habitacional de mais de 6 milhões de unidades, tá? A Fundação João Pinheiro fez essa análise em 2019, mas aumentou de lá para cá. Está em torno de 7 milhões de moradias que se enquadram, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, no segmento popular. Famílias aí estão com muitas pessoas morando na mesma casa e aí precisam de uma nova moradia, ou que o custo do aluguel transcende 30% da sua renda bruta familiar, e isso se enquadra, são uma das características que se enquadram para cálculo do déficit habitacional. Mas a demanda por imóveis é gigantesca, tem mais pessoas querendo comprar do que incorporadores, investidores construindo, isso é fato. Então demanda a gente já percebeu que tem. O segundo ponto de análise é acesso a crédito, né? E se nós olharmos esse gráfico aqui
da análise do DataZap, a gente vai ver que houve um aumento de concessão de crédito absurdo, tá? Até início de 2022, que foi o pico, 211 bilhões de reais movimentados, somados os 12 meses anteriores. Agora foi diminuindo em virtude do aumento da taxa de juros do financiamento, mas nem por isso é menor do que antes da pandemia, né? Se a gente pegar aí janeiro de 2020 versus agora, olha só, é absurda a diferença. Então, em torno de 115, 120 bilhões naquela época contra ainda 160 bilhões nesse momento. Ou seja, é uma diferença muito grande. Ainda tem uma concessão de crédito maior do que antes da pandemia. Parece que existe uma demanda maior, parece que mais pessoas estão querendo comprar, independente da pandemia. Já passou a ressaca da pandemia e ainda continua essa demanda muito grande, ainda mais com essa diminuição aqui da taxa Selic, né? Isso aqui são dados de setembro de 2023, mas a gente pode já olhar os próximos meses, 2024, ainda mais com a diminuição da taxa de juros do financiamento imobiliário. Essa curva aqui verde, esse gráfico tende a aumentar novamente, que é a concessão de crédito, porque demanda existe, a pessoa precisa ter crédito, né? E um ponto interessante a ser analisado é o volume que tem de recursos na poupança, né? Se nós pegarmos lá 2019, tinha 657 bilhões destinados aí para o SBPE, e agora, por mais que teve um saque gigantesco, olha, tinha 800 bilhões de reais na poupança em 2020 e aí foi despencando. Foi para 790, foi para 763, agora está em torno de 730. Então, é menos do que a pandemia, que foi 800 bi, mas ainda é mais do que antes da pandemia de 657 bilhões de reais. Então tem mais crédito hoje, tem mais concessão, mas tem mais crédito também. E além disso, porque grande parte de nós pensamos assim, as pessoas elas precisam financiar através da poupança, mas não é só através da poupança, tá? Tem mais outras formas de captar recursos no mercado para poder fazer financiamento. Como por exemplo essa aqui, ó. Olha só que interessante esses dados, tá? Isso aqui é de metade de 2023, porque eles vão liberando trimestralmente, semestralmente novos dados, mas dá pra gente tirar vários insights daqui. Muita gente pensa que o crédito imobiliário vem todo da poupança, vai fazer financiamento da poupança. Não, tá? Grande parte dele está vindo, ou até mais já do que a própria poupança, está vindo de mercado de capitais. Olha só, fundo de investimento imobiliário, CRIs, LCIs, LG, várias fontes alternativas de crédito imobiliário, ou seja, o funding imobiliário está se profissionalizando, tem cada vez mais fontes, a gente não está mais dependendo somente da poupança. E olha, não menos importante o FGTS, tá? Inclusive, o conselho do FGTS aprovou aqui o orçamento para 2024, né? Finalzinho de 2023, ele liberou 117 bi para políticas públicas em 2024. Políticas públicas é o quê? Minha Casa Minha Vida, segmento popular, né? Grande parte desse valor aqui vai ser liberado para Minha Casa Minha Vida, porque ó, a meta para 2024 é contratar 339 mil moradias via programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, tem uma demanda absurda nesse segmento popular, o governo está investindo bastante nisso. Então, o ponto que nós temos que analisar aqui é que o crédito imobiliário existe, tem mais recursos hoje na poupança do que tinha antes da pandemia, do que historicamente, e nós temos outras fontes, o mercado está se profissionalizando, tem outras fontes de captação de recursos, FGTS, letras de crédito imobiliário, fundos de investimento imobiliário, disponíveis para financiamento imobiliário também. Então nós matamos dois pontos, demanda e recursos para financiamento imobiliário. Terceiro ponto, otimismo, perspectivas de futuro. Aqui sem entrar em polarização política, se é para a direita, se é para a esquerda, mas o ponto é que as pessoas querem um mínimo de estabilidade, independente de qual for o cenário político, para que ela possa assim, ó, poxa, eu me sinto bem, me sinto confiante de tomar o empréstimo para 30 anos para poder fazer a minha casa ou para poder adquirir um apartamento, adquirir uma casa. Então, esse ponto de otimismo é muito importante a gente analisar também e há indicadores que está aumentando novamente o otimismo no mercado imobiliário. Haja vista as próprias incorporadoras lançando novos empreendimentos, com perspectivas de lançamentos de novos empreendimentos em 2024. Então a gente não precisa reinventar a roda, é só olhar para quem tem uma casa de análise dentro da sua própria empresa, uma grande incorporadora, ela já está projetando um crescimento, uma aceleração do mercado imobiliário para 2024, 2025, 2026, e você pode simplesmente olhar o que eles estão fazendo e se inspirar
para você também fazer, seja para fazer apenas uma casa no segmento popular, seja para fazer algumas casas de alto padrão, seja para incorporar edifícios de apartamentos, não importa. Beleza, então o que podemos esperar pela frente, né? O que nós podemos esperar em 2024, 2025, para que você possa tomar a decisão se você vai investir, vai empreender dentro do mercado imobiliário. Primeiro ponto, nós temos que olhar se a inflação tende a estar controlada, porque a inflação faz com que aumente a taxa básica de juros, a Selic, que faz com que a taxa de juros do financiamento imobiliário suba também, tá? Então a nossa perspectiva, bom, se a gente olhar ali para início de maio, mais ou menos aí de 2022, nós estávamos com uma taxa o IPCA, que mede a inflação, a 12%. É muita coisa. Teve uma injeção de capital absurda de mais de R$ 1 trilhão na economia em virtude da pandemia. Mas isso foi diminuindo, e agora está em torno de 4,5% a 5%, tá? Está sempre variando um pouquinho. E a intenção é diminuir ela para 3,9%, ou seja, para baixo de 4%. Menos do que isso, nós vamos se manter? Não. Não espere muito mais do que o Brasil, até porque uma pequena inflação é importante para o governo, porque a moeda vai perdendo valor, inclusive as dívidas públicas deles, né? Vai deixando de ser tão pesadas. Então o governo tem interesse numa pequena e moderada inflação. Com isso, com essa inflação controlada a esse patamar, nós vamos ver a taxa básica de juros, a Selic, diminuindo cada vez mais, tá? Para lá em dezembro de 2024, nós termos ela em torno de 9% ao ano, o que para patamares de Brasil é bom, tá? É bom. Agora, é um ponto que até eu quero saber nos comentários. Vamos ver se você teve essa mesma leitura do que eu. Se você trabalhou no mercado imobiliário, se você investiu no mercado imobiliário 2015, 2016, assim como quando eu fui corretor de imóveis, essa época, com uma taxa Selic alta, com uma inflação alta, com um otimismo baixo, ela estava péssima para negócios. Agora 2023 não está desse jeito. Por mais que nós tivemos uma inflação muito alta em 2022 e uma taxa Selic alta também, que agora começou a diminuir, o mercado imobiliário ainda assim ele está mais líquido do que esteve em 2015 e 2016. Isso porque a gente vai também se vacinando, né? A gente vai sabendo lidar melhor com essas adversidades, cada vez com mais dados para tomar decisões também. Então, a nossa crise, ela não foi uma marolinha, como disse o nosso presidente, não é verdade? Uma marolinha em relação a 2015, 2016, né? Foi mais tranquilo. Então a perspectiva para os próximos meses, para os próximos anos, é de aquecimento do mercado imobiliário, porque se está diminuindo a taxa básica de juros, naturalmente nós vamos ter diminuição da taxa de juros do financiamento imobiliário, naturalmente aquela demanda reprimida por imóveis que as pessoas ficam postergando para comprar, elas acabam voltando para prateleira ali, para consumo, né? Voltando para a rua para poder comprar a casa própria ou investir, e você pode ser aí o grande beneficiado disso tudo se você souber quando se posicionar no mercado imobiliário. Porque, por exemplo, você vai esperar a taxa Selic baixar a 9% ao ano, a 8% ao ano, início de 2025, para daí você sair às compras, comprar um terreno, para ir aprovar um projeto, para ir começar a construção da sua casa, para em 2026 estar com ela pronta, você vai chegar atrasado. Você poderia surfar essa onda desde já, se você, por exemplo, se posicionasse agora, início de 2024, durante o ano de 2024, comprar um terreno, já aprovar projeto, iniciar a construção, seja via recurso próprio, seja financiamento, para que você tenha esse produto pronto em 2025 e possa produzir outros empreendimentos simultaneamente ou logo na sequência, tá? Então, quem chega antes vai beber água limpa, e se você ser como qualquer outra pessoa da manada, que espera o mercado imobiliário estar bombando para você se posicionar, as chances são grandes de você não usufruir de todo o potencial de valorização desse mercado. Agora você tem mais flexibilidade de negociação de um terreno, de contratação de mão de obra, mas quando o mercado estiver bombando, você sabe, o aumento do custo do terreno, ele acelera pra caramba. O aumento do custo da mão de obra ou até a escassez da mão de obra também fica uma situação complicada, e você consegue se posicionar antes para que você possa surfar essa próxima onda, né? E aqui a gente não entra em termos políticos, né? O nosso objetivo é torcer pelo Brasil, torcer pelo melhor de você, da sua família, de quem for comprar um imóvel nosso, e não torcer contra caso quem estiver
nas rédeas do governo não seja do seu gosto, tá? Isso aqui é o que é, nós vamos seguir em frente. Agora, se você quer aprender a construir para vender, se você quer ingressar nesse ramo de forma segura, de forma rentável, eu te convido a se tornar membro da comunidade Domus, a maior e melhor comunidade de incorporadores do país, onde você aprende um método, uma estratégia, um modelo de negócios, um plano para você construir imóveis para vender, investir na etapa mais rentável do mercado imobiliário, sem utilizar recursos próprios, se você não quer utilizar, ou utilizando poucos recursos próprios, sem experiência na área, porque afinal, como que você ganha experiência? Ingressando. Mas existe um método para você ingressar para não ser um amador. Você pode começar sem experiência, mas não como amadorismo. E você pode começar também conciliando com o seu emprego, com o seu negócio atual, com a sua atividade principal, tá? Como uma segunda fonte de renda. Eu vou deixar o link aqui na descrição, em algum lugar dessa tela, para que você possa entender como a comunidade Domus pode te ajudar, se tornar membro da comunidade Domus para aprender de fato como construir para vender. E eu espero que, se você viabilizar o seu empreendimento em 2024, 2025, você me manda lá no direct do Instagram aí as imagens do terreno, imagens do empreendimento, que eu vou estar muito feliz em poder compartilhar ela nos meus stories para mostrar para todo mundo o seu empreendimento, porque eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso também. Fechou? Então, acesse o link aqui e se torne membro da comunidade Domus. Cai para dentro porque vai valer a pena. Tchau!